Vou dar o primeiro um contexto aí para vocês e depois a gente passar para vocês o resultado do que aconteceu, tá? Então, primeiro do contexto, o que a gente tem? Saiu agora dia 3 um decreto, né, dando, estabelecendo um prêmio em dinheiro para os policiais que apreenderem armas, tá? O decreto, vou pôr aqui na tela, se conseguir me acertar. Tá aqui, ó, na tela, decreto do governo do estado do Paraná, 3574, tá? Tá aqui, 3 de dezembro, tá? Quem me trouxe esse decreto foi um dono de clube de tiro que, com muita razão, ficou muito preocupado porque ele leu o decreto e ele entendeu que, por conta do valor a ser pago e por conta das regras como estão postas, efetivamente valeria a pena para o policial, sempre que encontrar um CAC com arma, conduzir o CAC para a delegacia para ver se sai um boletim de ocorrência. Porque o que o decreto diz? O decreto diz que a pecúnia é paga, o dinheiro é pago, se simplesmente pelo fato de ter o boletim de ocorrência firmado. Então, o que acontece? Isso vai incentivar os policiais a levarem o CAC para a delegacia sempre, mesmo que seja só para ver o que acontece, certo? E quem, digamos, fez esse decreto, solicitou que o decreto fosse colocado, etc, etc, foi o deputado Soldado Adriano. Só que ele tem contato com os CACs, etc, e o pessoal que era CAC cobrou dele, falou, pô, deputado, né, desse jeito não dá e tal. E por ser a pedido dele que o decreto foi feito, né, como o decreto realmente causou uma regra que é muito prejudicial, foram cobrar dele, assim como foram cobrar do governador, certo? E pegou muito mal também porque esses dias aí, essa semana, alguma coisa no mesmo sentido foi feito lá na Bahia, né? Só que a gente sabe que lá na Bahia o governador é desarmamentista, então lá há má intenção contra os atiradores, certo? Aqui no Paraná, a intenção era incentivar os policiais a ir atrás de armamento irregular. Só que com os novos decretos e da forma como foi escrito, efetivamente, na prática, acaba incentivando a ir atrás de quem tem arma legal, certo? Por esse fato. É pago a pecúnia, é pago a vantagem só pelo boletim de ocorrência. Independente se o cara vai ser condenado, se não vai ser condenado, se a prisão é legal ou se a prisão é ilegal, certo? Dentro disso, né, o deputado foi cobrado pelos CACs, né? Os CACs tentaram passar para ele uma informação, certo? Ele, na falta de conhecimento técnico suficiente para isso, fez o que é correto. E qual que é o correto? Procurar alguém que saiba, né? E então entrou em contato comigo, pedindo um apoio para corrigir o problema, certo? Eu não conhecia esse deputado, não sei quem ele é, certo? Mas eu entendo que quando o político, independente se é porque tomou rebota, independente se é porque está de boa fé, independente se é porque está de má fé, independente de qualquer coisa, se o político dá abertura para você tentar resolver o problema, não tem por que ir lá tentar resolver, certo? E daí ele falou, vamos marcar uma reunião lá na Assembleia, certo? Daí eu falei para ele, olha, eu preferia marcar uma reunião com você primeiro no seu gabinete para eu te explicar a ideia, para você entender, para você ver se você concorda, que ninguém é obrigado a concordar com ninguém, afinal é uma democracia, e se você concordar, aí sim, aí a gente leva pro governo para que eles avaliem. Se eles acharem ótimo, ótimo. Se eles não acharem, ótimo também. Entendeu? Novamente, vivemos numa democracia, a circulação de ideias é livre, certo? Eu poderia ter feito o seguinte: mandado um ofício mal educado pro governo e gravado uma live dizendo que eu resolvi o problema dos CACs, né? Mandando um ofício mal educado, certo? Mas não. A forma correta de se resolver um problema é efetivamente resolver o problema, certo? Então, dentro disso, fui lá, sentei com o deputado, tá? O deputado, ele é um policial militar que está eleito deputado no momento. E ele não sabe das regras dos CACs, certo? Uma coisa que eu digo para vocês, não chamem atenção, porque o policial não conhece muito bem, e daí ele vai acabar te levando preso, entendeu? Se você não for abordado, melhor ainda, e se for abordado, o policial não sabe, vai te levar pra delegacia, e você deixa para ficar falando na delegacia, certo? Isso daí praticamente foi confirmado pelo deputado. Por quê?
Porque ele falou, qual que é o problema do decreto? Vamos entender primeiro. Daí eu expliquei para ele, que eu sou CAC, e eu não falei das regras. Eu só disse para ele como que eu faço normalmente quando eu estou transportando armas. E daí eu perguntei para ele, nessa situação você me levaria preso? E ele disse, sim, te levaria preso, certo? Porque folclore tirado da bunda. Vocês, os CACs aí, ficam inventando esses folclores, ficam espalhando esses folclores, e efetivamente uma coisa que eu tinha impressão foi confirmado para mim pelo deputado. Ele me levaria preso com base em folclore. Folclore. Por quê? Porque ele não sabe qual que é a regra correta, certo? Falta esclarecimento, falta explicação, né? E o pessoal aí que fica reputando folclore, espalhando folclore, trabalha contra, certo? Daí eu expliquei para ele, falei, olha, você me levaria preso, né? Seria feito o boletim de ocorrência, e no final das contas, eu seria inocentado, e se for a partir de janeiro, quando entra em vigor a lei de responsabilidade, né, a lei de abuso de autoridade, você seria condenado por abuso de autoridade, você perderia o seu cargo, você teria que me indenizar. E, na prática, esse decreto, ele vai gerar um problema que é para os CACs, e ele vai gerar um problema que é para os policiais. Porque o que acontece? Os CACs vão ser conduzidos para a delegacia, e isso pode gerar procedimentos indevidos, certo? O CAC depois vai se defender e vai acabar sendo inocentado. O governo vai pagar por armas não apreendidas, certo? E o policial vai acabar expulso da corporação porque não sabe que aquilo lá é abuso de autoridade. Expliquei para ele, expliquei toda a legislação, ele entendeu. A gente teve uma conversa super bacana, porque realmente aquilo que eu falo para vocês, olha, a polícia ainda entende que arma é coisa de polícia ou de bandido. As pessoas não veem armas num contexto do uso lúdico, as pessoas só veem armas no contexto de batalha, no contexto de violência, tá? Isso foi plenamente confirmado pelo deputado comigo, entendeu? A gente conversou, ele estava aberto, ele disse, isso eu não concordo. Por que você não concorda? Eu não concordo por causa disso, 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 disso. Foi, pois é, só que a situação é assim, 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 assim. Dentro dessa situação, você não concorda que você está se desdizendo? Você está se colocando contra o que você acabou de colocar? Na verdade, a regra que está no decreto atende à sua posição e não o contrário. E ele concordou comigo em duas situações, entendeu? Ou seja, mais uma vez está confirmado para mim o seguinte: a gente precisa divulgar o tiro lúdico. A legislação só vai mudar, o Estado só vai mudar, só vão parar de ser presos, os CACs, etc., quando o tiro for uma coisa natural, for uma coisa divulgada, tá? Então, mais uma vez, reafirmo, as regras que restringem o acesso ao tiro lúdico devem ser combatidas por quem é CAC, tá? Fica essas regras só pro sindicalista lá que está cuidando do queijinho dele. Alan fez uma contribuição aí, perguntou, cabe habeas corpus preventivo? Alan, não sei te responder. Em teoria, sim. Posso consultar o meu colega lá, o Dr. Eduardo Ávila, que é criminalista, para ele me dizer com mais certeza, tá? Eu tenho a impressão que um habeas corpus preventivo assim vai ser indeferido, porque, até onde eu sei, habeas corpus com meras hipóteses não são deferidos, certo? E aqui tá dentro da mera hipótese, tá? Então, foi muito legal conversar com o deputado, tá? Deu para ver que realmente existe um preconceito, existe folclore, e que esse preconceito não é por mal, certo? Ele tem fundamento na posição dele, só que a posição dele tá errada, entendeu? E por que ele não muda? Ele não mudou porque ele não foi exposto a uma explicação, não foi exposto ao debate, certo? Então, eu vejo espaço pro debate, certo? E o debate vai ter muito mais eficiência na hora que o esporte for divulgado, for mais frequente, for lúdico, etc, etc. Um salve aí pro Clube de Tiro 4 de Porto Alegre, tá? Continuando a história e tentando resumir aqui, porque tá até me chamando para almoçar, tá? O deputado entendeu e eu falei para ele, olha, eu tenho duas sugestões para resolver o problema, porque o problema a fonte do problema é o incentivo à abordagem do CAC, e o segundo problema é o fato de que o policial não tem o esclarecimento no próprio decreto de que ele vai sofrer consequências se ele conduzir o CAC, tá? Então precisa ser esclarecido isso, tá? E o que eu sugeri de modificação, tá? O que a gente tem no artigo 6º? Vou pôr aí na tela para vocês verem, para vocês acompanharem, tá? Artigo 6º. Fala do bônus com os valores aqui, são valores altos, tá? Se o cara pegar um CAC e ele, por exemplo, não estiver sabendo que o calibre 9mm não é mais restrito, não estiver sabendo as mudanças do calibre, ele vai fazer a conta aí num CAC comum, com 3, 4 armas, ele vai achar que ele tem 5 mil ali para receber,
certo? Aí você vai convencer como um policial a não tentar receber esses 5 mil, te levando pra delegacia só pra ver se cola. Fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Eu, se fosse policial, com toda a sinceridade, tá? Não denegrindo a imagem dos policiais, mas considerando o quanto que um policial ganha e considerando que a minha opção é levar pra delegacia e talvez ganhar 5 mil reais ou não levar pra delegacia, não ganhar nada, e em ambos casos eu não ter consequência nenhuma, eu levaria pra delegacia. Eu levaria. Entendeu? Sem problema nenhum. Né? Não, cidadão, você vai gastar um tempo aqui só pra gente conferir. Entendeu? Se eu não soubesse que isso é crime, se eu não tivesse nenhuma penalidade por isso, eu faria isso, certo? Então qual que é a sugestão para resolver o primeiro problema? O parágrafo primeiro diz quando que o bônus não é pago, certo? Ah, não está marcando aqui, mas está aqui, ó. Ele diz quando que o bônus não é pago. O que eu sugeri? Colocar vírgula no final e adicionar vírgula. Também não será pago o bônus quando tá aqui a minha sugestão que eu deixei lá com eles. Aqui, ó. Conforme atestado em laudo pericial e ainda quando o proprietário da arma estiver no momento da abordagem na condição do artigo 5º, parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º do Decreto Federal 9846, quer seja atirador, colecionador ou caçador, devidamente munido da guia de tráfico ou do CRAF de arma de fogo, né? Ou seja, o decreto já expressamente diz que não vai ser paga a pecúnia se o conduzido for CAC com a documentação. Então, o policial abordou. Tem 5 mil reais em arma, mas tem a guia. 5 mil reais em pecúnia das armas, mas tem a guia. Já não vai receber a pecúnia. Já não vale a pena conduzir só para checar, só para ver se cola, tá? E principalmente para servir de aviso pros policiais, certo? Para preventivamente evitar que eles cometam um erro e depois sofram as consequências que com a lei de abuso de autoridade são gravíssimas, tá? No mínimo o cara vai perder o cargo, né? Vai ter a carreira encerrada, certo? O artigo 13 do decreto, aqui, ele prevê, porque a lei também prevê, a lei que dá origem ao decreto, ele prevê responsabilidade. Só que ele está muito genérico, ele está aqui, ó, o policial civil ou militar que descumprir as disposições legais relativas à apreensão estará sujeito à responsabilização administrativa disciplinar sem prejuízo de outras sanções combinadas em lei. Qual que é a minha sugestão? Tá? A minha sugestão é ser adicionado especialmente o disposto no artigo 5º do Decreto Federal 9846, tá? Servindo de alerta aos policiais da lei de abuso de autoridade. Ó, gente, prender irregularmente é ruim. Agora, prender irregularmente o cara que é CAC é pedir pra se ferrar, entendeu? É pedir pra se ferrar. Porque aí o CAC foi preso regularmente, ele já vai gastar os 10 contos com o advogado, ele já negocia pro advogado já também colocar na conta o processo administrativo e o processo criminal contra o policial, contra a autoridade que abusou, certo? Põe no pacote, entendeu? E daí muito policial vai acabar sendo prejudicado por conta disso, tá? Então, são essas as sugestões que eu levei para o governo, tá? O deputado entendeu que as sugestões são interessantes, tá? E, a partir dessas sugestões, tá? O secretário recebeu, entendeu, ele é CAC também, aí foi uma conversa mais curta, ele pegou as minhas sugestões e ele disse o seguinte: manda essas sugestões para a Secretaria de Segurança, para ver se eles têm alguma objeção, uma sugestão. Depois faz uma minuta de alteração do decreto para mandar para o deputado. O deputado avalia, vê com o Dr. César, estando ok, publica-se a correção. Tá? Eu entendo que com essas duas alterações simples, o problema está resolvido, certo? Os CACs, eventual situação de se buscar o CAC, alguma coisa assim, ela está automaticamente resolvida, solucionada, mitigada, tá? Porque daí o policial, sabe que conduzir CAC não recebe vantagem nenhuma, e 2, já fica avisado que conduzir CAC tem tudo para dar errado para ele, certo? Né? E daí a gente mantém o foco no que realmente era a intenção do governo, que é desarmar o pessoal que está realmente fora da lei, certo? Eu sugeri, tá? Não sei se a sugestão foi acatada, se vai ser recebida, se não vai ser recebida. Mas eu fiquei muito impressionado com o quanto eles decidem as coisas de conduzir ou não conduzir com base em folclore, certo? Se o deputado não tem conhecimento, eu fico imaginando o pessoal que está aí na rua fazendo as blitz, eles não estão sabendo de nada. Então eu sugeri também que fosse feita uma palestra, ou um documento, alguma coisa, a exemplo do que aconteceu em São Paulo, onde tem uma circular que efetivamente determina, esclarece sobre os CACs e diz que não é para conduzir, certo? Então eu sugeri isso
foi pedido para mim que passasse por e-mail pro deputado esse circular, esse ofício circular de São Paulo, esse documento de São Paulo, tá? Eu não achei esse documento para mandar para eles, eu vou pedir pro o pessoal que tem meu contato no WhatsApp, no Facebook, etc, etc. Quem tiver esse documento, vocês sabem do documento que eu tô falando lá de São Paulo que diz que não é para mexer com o CAC, tá? Mandem para mim para eu poder mandar pro deputado, porque ficou sugerido que isso também seja feito aqui no Paraná, um esclarecimento, etc. Acho que a palestra eles não gostaram muito da ideia, mas o ofício pediram para mandar. Então, esse é o ponto onde nós estamos. Eu conversei com o deputado, apresentei o problema, apresentei a solução, o deputado me encaminhou para a Secretaria de Governo, conversei com o secretário, eu peço 1000 perdões, eu não estou agora conseguindo lembrar o nome do secretário, mas me atendeu muito bem, com muita intenção de resolver, certo? Senti muita firmeza, parece que vai resolver mesmo, tá? Coitado do secretário, mal conseguiu fazer a reunião comigo, porque os caras estavam ligando por causa desse decreto o tempo todo lá, tá? Agradeço a pressão do pessoal, tá? O resultado é da pressão de vocês, tá? Apesar de eu ter levado o meu conhecimento para apresentar uma solução plausível, eu só fui chamado por causa da pressão de vocês, então é muito importante essa organização, essa militância, tá? E, por último, né? É até aí que estamos, tá? Eu recebi algumas mensagens agora dizendo que o deputado Francisquini também vai entrar em contato para ver se a gente consegue lá na Secretaria de Segurança também evitar que lá eles criem caso, né, para evitar para passar o texto do jeito que tá, entendeu? Que eu acho que resolve sem surgir um novo texto que eventualmente prejudique aí a solução, tá? E vamos ver o que acontece, tá? É a primeira vez que eu tenho esse tipo de interação com o governo, sendo consultado na condição de alguém que é especialista na área. Até quando eu entrei na sala, o secretário falou, você que é o representante dos cargos? Eu falei, eu não sou representante de ninguém, entendeu? Eu sou um cara especialista em direito público que lança umas ideias na internet que as pessoas costumam concordar, né? E por isso o deputado entrou em contato comigo, né? Eu não represento ninguém, eu vim aqui para resolver o meu problema como CAC, né? Resolvendo o problema de todo mundo junto, bônus, né? É isso. Aí o Vinícius, tá? A pergunta do Vinícius é bem relevante, tá? Isso não continua o incentivo para prender o senhorzinho com um 38 antigo? Continua, tá? O problema é o seguinte, vamos ser bem honesto. Tem como colocar num decreto que não vai pagar pecúnia pro cara que apreendeu a arma que, em teoria, está no crime de posse ilegal de arma? Não tem como, tá? Não tem como. Certo? Então esse é um problema insolucionável via decreto. É um problema que só soluciona via lei. Tá? O que eu até falei é o seguinte, existe o entendimento do STJ de que a posse ilegal de arma, arma com documento, mas documento vencido não é crime. Tá? Mas isso é uma jurisprudência do STJ, certo? Então é uma questão que vai ter que ser resolvida de outra forma. Poderia solucionar isso dizendo assim, olha, a pecúnia só é paga depois da condenação transitada em julgado, entendeu? Mas aí seria uma modificação muito radical no decreto que daí eu acho que eles não iam aceitar, entendeu? Então, trabalhando dentro do limite do possível para resolver o problema dos CACs, é a sugestão que eu fiz. Para resolver o problema do senhorzinho, aí voltamos ao começo do vídeo. Como é que a gente resolve o problema do senhorzinho? Popularizando o tiro, popularizando o tiro lúdico, né? Facilitando o acesso às armas. E daí é assim que a gente vai resolver. Um trabalho de médio a longo prazo. Um trabalho de curto prazo. O que dá para fazer, no meu entendimento, é isso aí. Espero que seja aceito, espero que seja resolvido, tá? E daí, pelo menos, eu terei, particularmente, na minha situação de ego, né? Terei uma situação especificamente que eu ficar gravando vídeo, eu ficar enchendo o saco, eu ficar brigando, eu ficar xingando, eu ficar arranjando treta aí, né? E pelas informações que eu tenho, eu arranjei umas tretas muito grandes, certo? Traz efetivamente um retorno pro pessoal, tá? E mais uma coisa que eu queria falar, tá? E aí é uma coisa importante, tá? Pode ser que pegue mal eu falando ou não, mas é o seguinte, tá? Eu tô fazendo isso, tá? Para resolver o meu problema, que é uma parte onde eu tô sendo egoísta, certo? Porque esse decreto aí ferra com a minha atividade de CAC específica, certo? Então eu estou fazendo para resolver o meu problema, mas de olho em resolver o problema dos colegas, tá? E eu queria deixar claro que para mim, se eu fosse esse cara que tá querendo ganhar dinheiro com essa história de armas, querendo ficar rico com isso, tá? O mais correto seria eu deixar esse decreto do jeito que tá? Porque deixando esse decreto do jeito que tá, eu faria parceria com o Dr. Eduardo Ávila e usaria a minha projeção para cobrar 12 mil reais de cada CAC preso indo atender lá na delegacia, tá? Eu lavaria a égua de ganhar dinheiro indo defender CAC preso, tá? Eu ir lá e resolver esse problema, do ponto de vista financeiro, é uma burrice gigantesca, certo? Então, só queria terminar o vídeo, a live,
com essa informação, tá? Pedir pro pessoal refletir, porque com certeza tem o pessoal aí que eu vejo, tem o pessoal que concorda comigo e tem o pessoal que não gosta de mim porque eu reclamo dos sindicalistas, tá? Esse pessoal já vai vir, porque o César isso, porque o César aquilo, não sei quem, tá? Então eu peço para vocês o seguinte, analisem as ações. O César é isso, aquilo, aquele outro. Eu estou agindo como isso, aquilo, aquele outro. Se eu estiver agindo como isso, aquilo, aquele outro, maravilha, você está correto. Se o César é isso, aquilo, aquele outro, e as minhas ações não baterem com o que eu estou falando, tá? Vocês sabem o que é o correto, vocês sabem, tá? Eu avalio as pessoas pelas ações, tá? E eu gostaria de ser avaliado pelas minhas ações também. Então é isso, pessoal. Espero que dê certo, tá? Eu estive no meio de políticos, recebendo promessas de políticos, tá? E político prometendo, sabe Deus o que vai acontecer, né? Mas eu senti boa fé, senti boa intenção, senti boa vontade, né? Então, acredito que vai se resolver. Então, gente, é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E espero que dê certo, e ficando certo, sinceramente, eu vou ficar muito feliz de efetivamente ter conseguido um resultado prático pro pessoal, tá? É isso, pessoal. Curtam, compartilhem, tá? Não liguem aí, mas eu tô bem cansado mesmo, tá? É isso. Até o próximo vídeo.